Fala pessoal, Giro de Notícias, bora comentar hoje sobre o resultado da Cosan, que teve prejuízo, uma fala da CEO da Petrobras no quesito pagamento de proventos e também o quanto o mercado espera que a empresa pagará com e sem extraordinários. E o terceiro ponto, que temos algumas empresas que possuem o provento em aberto e ainda dá tempo de ter direito para receber esse provento. Bora lá, a primeira notícia é sobre a Cosan, o link da matéria estará na descrição do vídeo. E a empresa divulgou seu balanço de forma atrasada e tiveram um prejuízo de 192 milhões neste TRI, o que foi um prejuízo menor em comparação com o primeiro TRI do ano passado. Fora que olhando o EBITDA sob gestão dos ativos que a empresa possui, foi de 7,1 bilhões, o que teve uma queda dos 8,9 em comparação com o período passado. E vamos ver a seguir que o principal detrator desse resultado foi por causa de despesas financeiras mais elevadas, por causa dessa dívida elevada e também por causa da queda do balanço da Raízen. Outro ponto, a Cosan recebeu 911 milhões em proventos no primeiro TRI de 2024 e grande parte disso deve ter sido oriundo da Vale, até porque a empresa possui participação na empresa. Fora isso, a dívida líquida ficou estagnada em comparação com o quarto TRI de 23. Outro ponto, para quem não conhece a Cosan, a empresa é uma holding que possui participações em várias empresas, mas grande parte do resultado da empresa vem praticamente da Raízen, Compass, Rumo e também da Vale. Mas olhando para os resultados das investidas, praticamente tudo teve um resultado em linha com o esperado, exceto a Raízen, que o ano foi bem fraco por causa de uma grande queda no preço do etanol de 31%. Então, o setor em peso tem sofrido, a Raízen, São Martinho e a Jas Machado por causa dessa forte queda no preço do etanol. Outro ponto, a empresa cita o motivo da queda do EBITDA, que são os lucros antes juros, impostos, depreciação e amortização, e grande parte da queda aconteceu por causa da piora do resultado da Raízen. Fora isso, o restante foi em linha ou apresentou um leve crescimento em comparação com o período passado. Outro ponto, a alavancagem da empresa está um pouco alta, mas controlada, de 2,3 dívida líquida sobre EBITDA, e a parte boa é o cronograma de amortização da dívida, que terá poucas amortizações para o curto a médio prazo. Então perceba que grande parte dos pagamentos irão acontecer após 2027. Então esse ponto traz certo fôlego para a empresa, que não terá que amortizar grandes dívidas para o curto prazo. Então dá tempo das suas investidas se desalavancarem, pagarem proventos e a empresa reduzir essa sua alavancagem ou até mesmo repassar um provento maior. Daí, o que é que o mercado recomenda para a Cosan? O Morgan Stanley tem recomendação neutra para a empresa em um preço-alvo de R$20. Já o Bradesco BBI e o Itaú BBA têm recomendação de compra em um preço-alvo de 27 e 23, respectivamente. Mas tenha muito cuidado com isso, com o negócio de preço-alvo, porque na maioria dos casos esse fato não acontece e às vezes eu vejo o pessoal querendo comprar certo ativo e acha que vai subir dos 13 para os 20 e nem fica acompanhando a empresa, nem olha o resultado, nem vê se é promissor ou não e apenas olha o preço-alvo do ativo. Então tenha muito cuidado com isso, que na maioria dos casos esse preço-alvo não acontece. E outro ponto, agora que o pessoal está vendo a ação da moda lá em 2021, todo mundo queria comprar a Cosan, era uma histeria imensa, porque tinha desconto hold, olhava a soma das partes e estava barata. E na época a empresa subiu até a faixa dos R$27 a cotação em tela que você pagaria. E desde então a empresa caiu 50% na cotação. E tem pessoas que estão comprando direto, só tomando prejuízo e recebendo um baixo provento, sendo que durante esse período surgiram várias oportunidades bem melhores. Então cuidado, não é um ativo simples de analisar, o provento é baixo, a dívida está moderada para elevada e parece que o mercado vende a empresa como se fosse um ativo simples de analisar, principalmente para o pequeno investidor que começou recentemente na bolsa. Então boa parte dos investidores, principalmente os iniciantes, deveriam ficar longe porque não é uma empresa simples de analisar. Fora isso, o provento sempre foi muito baixo, é 2%, 3% de yield, e nunca foi o perfil da empresa de pagar um bom provento. Aí o pessoal fica chutando que no futuro pagará um provento absurdo, mas esse ponto nunca foi o perfil da empresa até quando a dívida estava controlada. Então cuidado com as narrativas que o pessoal fica pregando e tente olhar o histórico e o perfil da empresa. Já a segunda notícia é sobre a Petrobras. A nova CEO comentou sobre o pagamento de proventos
E ela comentou sobre a lógica empresarial, que a empresa continuará lucrativa e pagando proventos. Porém, isso gera certo ruído na empresa, com a mudança do CEO, que pode ter alguma interferência, alguma mudança nos planos. Então, os analistas projetam cerca de R$ 3 para ação, só considerando a sua política, sem pagamentos extraordinários, o que representaria 8% de yield em função da cotação atual, na faixa de 38. Já outro analista, ele colocou o compilado das projeções do mercado, e para este ano o mercado projeta 7,74%, e se a empresa pagar, 50% daquela reserva de extraordinários subiria para 10,3%, e com 100% da reserva em extraordinários para 13%. E nas contas do governo, eles já consideraram a possibilidade de um pagamento de 100% daquela reserva. Ou seja, ainda poderia acontecer mais outro pagamento extraordinário com a reserva remanescente. E para o futuro, o mercado projeta proventos de 5% a 8%. E eu acho que essa estimativa está realmente muito conservadora e teria que ter uma queda muito grande no preço do petróleo para a empresa pagar apenas 5%. Daí no momento a Petro tem pago 19% de dividend yield com a sua política normal, mais um pequeno extraordinário. E se eu fosse acionista da empresa ou de algum ativo cíclico, eu olharia mais para o preço do produto que a empresa vende e menos para os ruídos, porque toda semana sai uma notícia sobre a empresa que parece que irá virar pó de um dia para outro. E olha esse gráfico que tem uma correlação muito grande entre a cotação em verde e o preço do petróleo em azul. Então é tão simples e parece que o pessoal quer complicar muito. Se o preço do petróleo despencar, isso aqui vai afetar a receita da empresa. E se o preço subir, isso aqui vai afetar positivamente a receita da empresa, tanto que em 2022 a empresa reportou recorde de lucros e recorde de pagamento de proventos. E a mesma coisa aconteceu na Vale nesse período, que o preço do minério tinha subido para acima de $200 por tonelada. Então foca mais no preço do produto que a empresa vende, se está gerando caixa, se a dívida está controlada, e certamente você será um bom investidor do que ficar só olhando para ruídos que só irão te atrapalhar. Fora isso, iremos comentar sobre os proventos que estão em aberto. Essa tabela foi feita pelo pessoal da Capitalizo e eu peguei do Twitter. E temos aqui a Ferbasa, o Banco do Brasil, a Petro, o Banco do Brasil de novo e a Caixa Seguridade. E temos aqui o valor líquido por ação, a Datacom, que é a data limite para ter direito a esse provento, e a data de pagamento, que é justamente a data que esse provento cairá na sua conta. Fora isso, o dividend yield de 0,55%, esse da Ferbasa, 1,45% do BB, mais outro de 0,64%. Então, se somar os dois do Banco do Brasil, temos uns 2,1%. E o da Petro, também temos uns 2,2%. E esse da Caixa, 1,74%, que é relativo apenas ao balanço do primeiro TRI. E ainda falta o balanço do segundo TRI, terceiro e do quarto TRI deste ano. Então, ainda terá mais proventos dessas empresas ao longo do ano. É porque eu cito isso, porque o cidadão olha isso, 0,5%, 2%, e acha que a empresa só pagará isto por ano, e na prática, esse fato não acontece em várias empresas, porque a maioria das empresas pagam 2 vezes por ano, 3 vezes, 4 vezes, ou até acima do que isso, no caso do Banco do Brasil, que paga 8 vezes por ano. Outro ponto, desses nomes eu possuo alguns deles, por exemplo, o Banco do Brasil, a Ferbasa e a Caixa, e considerando esse valor que está em aberto, vezes a quantidade de ações que eu possuo, o Banco do Brasil me pagará uns 10.200 apenas para junho com este provento, a Ferbasa 157 e lá para agosto terá esse da Caixa com mais 1.680. Então, se somar esses proventos, eu já possuo, entre aspas, garantido, mais 12 mil de proventos a receber, olhando aí para junho do BB e da Ferbasa, e o da Caixa que será pago em agosto deste ano. Fora que a Ferbasa anuncia para junho, setembro e 2 pagamentos para dezembro, então ainda tem chance da empresa pagar mais proventos ao longo do ano. E também a Petro, que tem anunciado trimestralmente, então ainda pode acontecer mais outra Datacom para agosto ou setembro e também para novembro deste ano. Já o Banco do Brasil, que paga 8 proventos por ano, ainda iremos ter mais proventos para agosto, setembro e, se não me falha a memória, 2 pagamentos para
dezembro deste ano. Então tem que olhar o calendário da empresa, porque eu vi certa pessoa xingando o banco porque ele tinha anunciado 17 centavos para ação, o que era muito baixo em função da cotação da empresa. E, de fato, esse provento de 17 centavos só representa 0,6%. Mas lembre-se que o banco paga 8 vezes por ano, alguns são maiores, acima do que 40 centavos para ação. Então, a lógica do banco são 4 proventos maiores e 4 proventos menores. Então, tem que olhar esse ponto para não pensar que o banco só irá pagar 0,6%. Fora isso, da Caixa, a empresa só anunciou seu primeiro provento com a Datacom para agosto e, olhando para o histórico, também costuma acontecer algum pagamento para outubro ou novembro de cada ano. Então, após reportarem um balanço, vai que a Caixa anuncia algum provento com a Datacom lá para outubro e o pagamento para novembro deste ano. Aí depois continua o ciclo, olhando para o balanço do terceiro e do quarto tri deste ano. Então, aparentemente, a Caixa Seguridade começou a pagar seus proventos de forma trimestral. E se for o caso, será excelente porque tem esse pinga-pinga frequente para reinvestir. Então, pessoal, comentamos aí sobre notícias da Cosan e também sobre esses proventos em aberto de algumas empresas. Aí comenta sobre quais nomes citados vocês possuem em carteira. Em particular, eu tenho um BB, a Caixa e a Ferbasa no portfólio. Aí deixa o gostei no vídeo, se inscreva no canal e considere se tornar membro do canal para ter acesso a mais de 300 vídeos educativos e tem tudo em ordem, desde o vídeo mais recente até o vídeo mais antigo, e toda semana eu posto pelo menos mais 3 novos vídeos para membros. Fora planilhas com preço-teto, projeções, Telegram, notícias e muito mais. E o intuito principal é para você aprender a investir melhor para gerar renda passiva. E também, se você quiser migrar para o BTG Pactual, que é a corretora que eu utilizo, tem um link do formulário aqui abaixo, do parceiro do canal, e com isso vocês conseguirão migrar de corretora com bons benefícios, inclusive o cartão Black do BTG. Aí, caso você possa interesse, preencha o formulário aqui abaixo, que em breve o time entrará em contato com vocês. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.